A gente vai falar de um assunto muito importante e que provoca muitas dúvidas, muitos questionamentos. Nós estamos recebendo hoje uma doutora que eu falei que ela é tão novinha. Eu falei, quando chega a mãe da criança e olha para você e diz, você é a doutora? Sim, uma jovenzinha, super bonita, mas que é endocrinologista pediátrica e que faz parte do quadro clínico da Clínica Amari aqui de Pato Branco, que a gente, uma vez por mês, traz algumas informações aqui no nosso programa. É a doutora Luana Bertinato, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela sua participação. E vamos falar, então, dessa tal da puberdade precoce, que é um problema que pode atingir crianças muito pequenas, principalmente meninas, necessitando de acompanhamento especializado e muita informação para a família, que normalmente a família é desinformada, tem que buscar alguns aspectos de informação dentro, às vezes, do próprio consultório ou com a própria profissional, né, doutora? Então, vamos falar realmente o que é essa tal da puberdade precoce e qual a idade normal para surgirem os primeiros sinais da puberdade na filha ou no filho, né? Que acho que são as questões mais urgentes dentro de um consultório, ou mais frequentes. É isso mesmo? Isso, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Pela oportunidade, né? Eu acho que é uma coisa muito importante que angustia muitos pais. Eu recebo muito no consultório isso, né? Esse questionamento. A puberdade, então, é essa fase que a criança vai fazer a transição do seu corpo de criança para idade adulta, né? Essas transformações. E o fisiológico, normal, né? O menino fazer essa transformação entre 9 e 14 anos e a menina entre 8 e 13 anos, né? Sim. E se eu tenho a manifestação disso antes dos 8 na menina e antes dos 9 no menino, eu estou diante de uma puberdade precoce, né? Mas isso está sendo cada vez mais comum, essa puberdade precoce? A gente... Sim, verdade, sim. Ela tem se antecipado no mundo todo, a gente tem aumentado o número de casos, né? E na menina esse sinal, o que seria? Causas. Quem seriam as causas que provocam essa antecipação? Tá, assim, doutora? Então... Na menina a gente vê muito mais frequentemente, tá? As causas, elas podem ser diversas. Pode desde ser uma exposição a alguma medicação, alguma pomada, alguma coisa, ou então algo genético, um fator familiar, hereditário, uma mãe que teve uma idade de menstruação muito cedo, ou até mesmo na família paterna. Ou então, quando a gente não acha nenhuma causa, a gente diz que essa puberdade precoce ela é idiopática, né? Então, essa maturação da glândula, ou então mais frequentemente a da glândula hipófise do meu cérebro, que faz esse comando da puberdade, né? Ela acaba se despertando esse comando mais cedo. A gente sabe que tem alguns fatores genéticos e outras causas que se tem estudado os desreguladores endócrinos, né? Que seria, por exemplo, hoje a gente sabe dos agrotóxicos, de algumas exposições derivadas de plásticos, né? E que já se tem tomado algumas medidas para se evitar a exposição a esses componentes, mas que ainda precisa evoluir muito nessa questão, né? Não é da carne, como as pessoas pensam, né? Mas tem outros desreguladores endócrinos desses produtos, das embalagens, desde questões de maquiagens, parabenos, né? Que tudo isso vai estar sendo agora, de uma forma mais importante, sendo publicado e levado essa informação, se isso realmente está correlacionado diretamente a esse aumento da puberdade precoce mundialmente, né? Que está se antecipando de uma forma muito importante essa idade da primeira menstruação nas meninas, né? Sim, algumas questões, inclusive, que a própria clínica enviou para a gente, por exemplo, dentro do consultório. A minha filha começou a aumentar as mamas antes dos 8 anos de idade. A mãe precisa se preocupar com isso quando observa no corpo da criança? Porque o importante também é a família estar antenada com o corpo, com a parte fisiológica do seu filho, na observação no dia a dia. Então, né? O que a gente tem que observar? Menina que apareceu um brotinho mamário antes dos 8, ou menino com aumento de volume testicular antes dos 9, né? Pode estar associado com os pelinhos também, precisa de uma avaliação. Pode acontecer da menina aparecer só a mama, sozinha, isoladamente, ali, um pouquinho antes dos 8, e não ser realmente a puberdade despertando? Pode, né? Que a gente chama de uma telarca de mama isoladamente.
mas tudo isso precisa ser avaliado, né? Então, a gente tem visto também muita antecipação somente dos pelinhos, né? Então, que é a adrenarca, então vem de uma outra glândula que a gente tem que se chama adrenal, que é para se ativar junto com a puberdade, a gente está vendo às vezes ela se ativar antes, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado para descartar que seja causas patológicas, né? E avaliar se isso vai progredir com uma puberdade precoce mesmo, né? Tá. Mas, por exemplo, as consequências da puberdade, como que você avalia? Como que você passa essa informação para o paciente? Então, assim, existem 2 motivos para a gente bloquear uma puberdade precoce, né? Tanto de causa ovariana ou da nossa glândula hipófise, independente, 2 motivos. A minha altura final, né? Porque a altura final, né? Então, se eu faço o meu estirão de puberdade no momento errado, eu vou concluir meu crescimento no momento errado também, né? E isso tem tratamento? Isso tem tratamento, tá? Isso tem como a gente bloquear. Se isso já tiver afetado a altura final, tem como a gente associar tratamento para o crescimento também, tá? Mas tudo isso precisa ser visto antes do fechamento dos espaços de crescimento, né? E 2 motivos. Então, a altura final... e a maturidade psicológica para estar desenvolvendo uma puberdade completa antes dos 10 anos, né? Então, 2 motivos para se fazer o tratamento. Existem exames específicos que, no caso, na sua especialidade, que pede. Então, a gente faz a idade óssea para ver como é que está a maturação esquelética. A gente faz, nas meninas, por exemplo, faz um ultrassom para ver se tem algum cisto ovariano ou se está realmente havendo uma estimulação, dosagens sanguíneas também, e principalmente o acompanhamento, porque a menina, quando aponta o broto mamário, ela está fazendo o estirão de puberdade já. Então, se eu tenho um aumento da velocidade de crescimento dessa criança, eu preciso já estar atento que ela pode estar entrando em puberdade, né? Nossa, informações bem preciosas, por isso que a gente precisa ficar sempre bem antenado. Outra questão, tenho sobrinhos gêmeos, uma menina e um menino, ambos começaram com um cheirinho embaixo do braço. Então, essa parte que a gente fala dessa forma bem popular, cravinhos, começam a aparecer os cravinhos já nessa idade, de 6 anos a 10 meses, começaram com pelinhos, com 6 anos. Aí isso é puberdade precoce, são algumas questões. Então, a pubarca de pelinhos isoladamente, né, é para acontecer no momento da puberdade, mas ela vem dessa glândula adrenal que eu tinha falado antes, né? Então, é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. Ela acha que o pelinho está relacionado já vai menstruar, não é assim. Mas essa glândula adrenal não deveria estar se ativando antes dos 8 anos, né? Então, precisa de uma avaliação para descartar que seja um tumor de adrenal ou alguma hiperplasia adrenal congênita, que é uma outra condição que a gente pode ter. E, em alguns casos, não se acha, na maioria dos casos a gente não acha nada patológico, felizmente, mas são crianças que a gente precisa ficar atenta, porque se houve essa ativação, pode ocorrer da puberdade também ocorrer antecipadamente, né? A ativação dos ovários ou do testículo. E isso tudo precisa ser avaliado para ver se a puberdade também não vai se comportar dessa forma, né? Com certeza também mexe um pouco com essa parte da insegurança da própria família, com a parte emocional, né? As dúvidas, os questionamentos. Então, o primeiro passo, você aconselharia a família, os pais, a já procurarem um profissional da área, é isso? Isso, procurar o pediatra, né? Que isso é muito importante, né? Então, como eu falei, se você observa que aumentou a velocidade de crescimento, você vai suspeitar. Como é que eu vou saber isso? Se tiver um acompanhamento com o pediatra, né? Então, é importantíssimo a gente ter o pediatra de nossa confiança, né? Que ele conhece seu filho, ele acompanha seu filho, e aí, se ele avaliar que tem sinais de puberdade, ele vai encaminhar para o endocrinologista para avaliar essa questão, o que está ocorrendo, né? E dá tempo daí de fazer tudo o que é necessário, né? E outra questão, assim, também importante para acompanhamento do pediatra, o que a gente tem visto também, uma das causas que eu não mencionei antes. O aumento do sobrepeso na infância, tá? O aumento do sobrepeso, obesidade na infância tem antecipado o momento de puberdade nas crianças, né? Então isso é muito importante. Cuidado com a obesidade, o acompanhamento com o excesso de peso. Isso, exatamente. Doutora, o tratamento da puberdade precoce normalmente acontece de que forma? Então, o tratamento depende da causa, né? Então, se é um cisto ovariano, por exemplo, eu tenho uma medicação que eu tomaria. Na maioria das vezes, a causa é esse comando do meu cérebro antecipadamente, né? Tá da glândula hipófise. E a gente tem um tratamento que é com
com uma medicação injetável, tá? Que ela é trimestral ou mensal, a gente tem a liberação até pela própria Secretaria de Saúde do Paraná, se é necessário, é feita uma documentação, né? E a gente chama de análogo do GNRH, que são aplicações que bloqueiam esse processo. Normalmente acontece a partir da idade que se apresenta o problema, né? Isso. O normal seria que idade da puberdade? De 12 anos, seria isso? Então, na verdade, assim, a partir do momento que aparece o brotinho mamário, eu não vou menstruar ali, tá, né? Aparece o broto mamário e até a minha menstruação leva no mínimo 2 anos, tá? Eu não posso menstruar antes dos 10, por definição. Tá? A menarca, a primeira menstruação que se chama menarca, não pode ocorrer antes dos 10. E os sinais no menino também não pode ocorrer antes dos 9, mas no menino a gente geralmente vê com 10 para 11 que as coisas começam a ocorrer e também vai levar 2 a 3 anos daquele estirão para completar toda aquela característica adulta, né, da puberdade, né? O tratamento dura mais ou menos quanto tempo após? O tratamento é no mínimo 1 a 2 anos. No mínimo, geralmente a gente fica mais ou menos 2 anos de tratamento. Perfeito. Olha, muitos questionamentos, maiores informações você pode se dirigir à Clínica Amari aqui de nossa cidade. Doutora Luana Bertinato está lá à disposição, dentro da sua área de endocrinologia e pediatria, né? E a gente pode até passar para o pessoal. Onde, você sabe de cor o endereço? Eu peço para a doutora sempre assim, sabe de cor? Tá, a Patrícia ali, ela te passa a cor. Sabe de cor. A Clínica... Rua Itocolomi 946. Viu? Ainda bem, sempre tem essas assessorias, né? Muito obrigada pelas suas informações, parabéns pelo teu trabalho, pela área que você desenvolve e optou e está atuando, tá? E a toda a família Amari, então, a clínica toda, os profissionais. Bom. Muito grata pela oportunidade, a gente tem a intenção de esperar ajudar alguém com essas informações, né? A informação sempre é muito importante. Com certeza, sempre esclarecedora. Muito obrigada, a gente aprendeu bastante hoje dentro deste assunto da puberdade precoce, tá? Obrigada, bom final de semana. Obrigada, Patrícia, pela visita. Fica um pouquinho aqui com a gente, Luana. E nós vamos chamar o nosso quadro agora também de